coisas relacionadas à atualização médica. Vocês conhecem esse portal que o Ministério da Saúde disponibilizou gratuitamente para todos os médicos? Já ouviram falar? periódicos.saude.gov.br. Então basta entrar, se cadastrar, precisa ter só inscrição em algum conselho. Então os estudantes conseguem com um tio, com um pai, alguma coisa, uma inscrição no conselho, que ele vai exigir uma senha. E aqui eu tenho várias bases de dados de atualização médica, excelentes. Tem duas importantes em relação à atualização de prática médica, que é o UpToDate, que é exatamente um site de revisão e atualização americano, né? Os estudantes já começam a usar bastante. Então tem, de forma bem sucinta, né? Problema, é inglês. Mas tem dificuldade de ler inglês, né? De repente você vai, acessa, o que é que eu faço muito? Às vezes tem lá um termo que eu não tenho muita familiaridade com aquele termo, então o que é que eu faço? Eu vou lá, peço para traduzir. Eu utilizo muito o navegador do Google, porque ele já tem um tradutor ali associado e de repente ele já me dá e depois eu checo se aquilo realmente está ok. Eu vou aqui mostrar para vocês. Está todo mundo querendo ler a senha? E aí aqui ele vai me dar várias bases de dados. Tem duas bem interessantes. Então, medicina de emergência, tem muita coisa boa aqui. Tem livros, vários livros da Ateneu aqui, online, em PDF. Então tem dois que eu utilizo muito, que é o Best Practice, que exatamente ele vai me dar exatamente, esse aqui é americano, perdão, europeu, do Medical Journal, né? É inglês, e tem o UpToDate aqui para vocês, de graça, tranquilo. Então eu vou aqui, geralmente eu venho, entro no UpToDate, ele inclusive já me permite a busca em português, entretanto os dados vão vir em inglês. E às vezes eu vejo que tem algum termo que está ali meio mal assombrado, eu vou e peço para o Google traduzir, e a tradução tem que ficar geralmente boa, né? Quem tem uma familiaridade maior, eu acho que eu apertei no lugar errado, apareceu em vez. Foi o que aconteceu. Ok. E aí eu faço a busca, e aí tem muita coisa boa, né? Fotos, tudo isso. Então aqui exatamente são pessoas que são contratadas pelo UpToDate a fazerem revisões constantes, né? Então geralmente você vai lá, a última versão que está lá é do mês passado, né? Então tudo aquilo que foi publicado recentemente, então está lá, eu ponho lá, Elisabela, já digito aqui ele já vai me dando as opções, ó. Já deixo aqui, então, e ele vai lá, faz a pesquisa em português, mas o conteúdo vem em inglês. E aí eu vou aqui, eu quero exatamente ver, é sempre curtinho, veja que é algo bem, né? Algo bem sucinto, nada de muita coisa, é um artigo de atualização, então manifestações clínicas. Se eu acho que aquilo não está meio, né? Eu vou e peço aqui, ó, para traduzir para o português, espero um pouquinho. Falhou a tradução, né? Geralmente dá certo. Pronto, traduzi, ó. Aí, ó, os membros inferiores são o local mais comum da infecção, BBB. Então não preciso tanto, né? Aí frequentar uma escola de inglês. Tem que ter cuidado, porque às vezes a tradução não fica muito boa, né? Então, se eu quero ver se realmente aquele eu acho estranho o que ele falou, eu venho, ponho o cursor em cima e ele me dá qual é o texto original. E aí eu vejo se está batendo, né? E aí, mas muito interessante, então não tem mais desculpa para dizer que não está atualizado, né? Porque não tem acesso e porque não sabe ler inglês. Então está aí uma ferramenta. Eu posso ter outras ferramentas, eu estava conversando aqui com os meninos, outra importante é o Micromedex, em que ele
é sobre medicamentos. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre o medicamento, vocês entram no Micromedics. Cadê o danado Micromedics? Está por aqui em algum canto. Aqui. Né? Então, sei lá, de repente vocês vão lá para o cardiologista, lá, vai lá para a Eden, ele prescreve lá um antipertensivo novo, e vocês querem dar uma olhada, ou ler um paciente de vocês, ou alguma droga nova, e vocês querem saber tudo sobre aquela doença. Então o cara foi lá e fez a revisão sistemática de tudo que está publicado sobre a medicação. Você vai lá e digita lá, digamos, azitromicina. Geralmente você pode digitar em português. Aqui ele não permite, já pede para você digitar realmente em inglês, mas ele dá a opção. E aí você vai ter tudo sobre a medicação, gente. Tudo. Tem aqui uma coisa muito boa, que é a questão de você avaliar interações medicamentosas, que está aqui em algum canto, que eu não estou... Então, contraindicações, e aí ele permite que você faça, está aqui, ó, alteração de medicamentos, permite, você está atendendo lá um paciente que usa 10 medicamentos, né? Geralmente a gente vê isso no idoso, né? Não sei o que lá, é para Alzheimer, é para coração, né? É para pressão, entendeu? E aí você quer ver se essa tem interação, então você vai lá e vai colocando aqui, ó, a droga que ele usa, entendeu? E aí vai pedindo para pesquisar e ele vai dizendo que tipo de interação tem, tudo, e tudo já em português, então não tem muito. Então tem várias bases de dados, né? Então da parte de medicina de urgência, então tem muita coisa boa aí que o Ministério da Saúde e precisa que a gente acesse, para exatamente valer o dinheiro, porque isso aí é caro, né? E está disponível exatamente para vocês. Exatamente, até para que não suspendam, né? Porque senão ninguém está usando, né? Então tem várias coisas aqui, a parte de anatomia, tem um desses locais aqui bem interessante. Então tem quem vai preparar a aula, eu acho que essa parte de anatomia aí, então várias fotos brilhando para você pegar coisas para botar nas aulas, né? Então quem dá aula, quem vai fazer algum seminário, alguma coisa assim. Ok, sou eu agora para falar de profilaxia, é isso? Então vamos cuidar. Vamos falar um pouco aqui de profilaxia. Então tá aí, periódico.saude.gov.br, de graça para todo mundo, né? Então quer saber alguma coisa sobre alguma doença, tem vários aplicativos, eu pelo menos tenho alguns aplicativos no meu celular. Tem um muito interessante que é o Medscape. Então às vezes chega paciente lá para atender, então aparece lá com uma doença, não sei das contas, eu digo, o que esse paciente tem. Aí eu vou lá, digito, aí já tem uma revisãozinha sumária sobre a doença, qual é o melhor tratamento, é um up-to-date, né, enxutinho, felizmente é em inglês. Então realmente, né, esse aí no caso do celular, eu confesso que eu não sei se tem como colocar algum tradutor, né? Mas realmente em inglês. Tem vários aplicativos interessantes. Tem um do Ministério da Saúde recente agora sobre dengue, em que ele faz o algoritmo para você. Você atende o paciente com suspeita de dengue e você vai colocando os pontos no aplicativo e ele vai dizendo o que você vai fazer. Entendeu? Quem vai tomar, né, soro em 20 ml por quilo por hora, quem vai ver, aí você põe a idade do paciente, sexo masculino, feminino e põe o peso. E ele já lhe dá, né, tudo pronto, disponível para vocês baixarem no celular e ficar exatamente fazendo esses cálculos. O próprio Medscape também tem uma coisa de interação medicamentosa. Está atendendo um paciente, ele chega lá tomando uma medicação que você nunca conheceu. Primeiro você digita lá o nome da droga, já aparece a droga, diz a dose, quando é que ela age, qual é a farmacologia, diz tudo de forma bem sumária. Depois você vai pede para a interação com aquele medicamento que você vai prescrever e você vê se dá certo ou não, porque hoje existe uma política importante no mundo que é a questão de segurança do paciente. E às vezes quando você vai ver, o paciente está tomando uma medicação e não é adequado você prescrever aquela, porque questão de potencialização, principalmente de efeitos adversos. Ok, vamos falar aqui sobre antibióticos para profilaxia. E eu tentei colocar aqui na ordem dos antibióticos de acordo com a prevalência do que a gente tem visto lá com os nossos pacientes, né? Então, aquela
coisa que o Kleber estava falando do uso racional dos antibióticos ontem, qual é a finalidade então da gente fazer profilaxia? Ou seja, é o paciente que não tem infecção e a gente quer evitar que ele exatamente venha desenvolver infecção. Então é reduzir exatamente a mortalidade e a necessidade do adoecimento, principalmente da internação hospitalar. E a gente reserva aquilo quando realmente há um risco importante de o paciente vir se tornar doente. Então a gente vai evitar que ele realmente chegue a evoluir para a doença. Ele pode já ter a bactéria lá colonizada e a gente evita porque ou ele adquira a bactéria ou a bactéria que estava colonizando possa realmente agora causar doença. Principalmente se essa doença for uma doença que tem um potencial risco de morte do paciente. Basicamente, profilaxias estabelecidas na literatura médica, né? De preferência, que já tenham ouvido alguns ensaios que viram que realmente aquela profilaxia ela tem um efeito de prevenir a infecção ou mesmo doença. De preferência, antibiótico de espectro restrito, que sejam pouco tóxicos, né? E de menor custo. Isso é também dentro dos princípios da antibioterapia. Cada espécie de bactéria tem suas características próprias. Infelizmente, o ideal é que a gente só tivesse um tipo de bactéria, né? E aí talvez a gente tivesse que utilizar pouquíssimos antibióticos. Então, cada vez mais, acho que nenhum ser vivo quer morrer. Nenhum ser vivo quer morrer. Nem os menos desenvolvidos. Todo mundo quer ficar vivo, né? E as bactérias também querem ficar vivas, né? Até porque também elas fazem parte da ecologia do planeta. E elas vivem em harmonia conosco. Lembrar que nós não somos seres estéreis, pelo contrário. Temos cálculos aí que diz que para cada célula do corpo humano, nós temos 10 bactérias, é mais ou menos esse cálculo aí. Então, as pessoas às vezes aparecem na televisão, não sei o que lá, vamos passar o suave no óculos, aí vamos ver quantas bactérias vai, né, doutor? Bactéria vai, né? Está contaminado. Quer algo mais contaminado do que uma boca? Se você passar um suave numa boca, vai crescer não sei quantos bicho, né? Principalmente se você botou a boca em locais não muito apropriados. E mesmo assim a gente quer que deixa de beijar por conta disso. Não é verdade? Então a gente precisa viver em harmonia com os outros seres do planeta, inclusive com as bactérias também. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas sejam estéreis, né? Cai a chupeta no chão e a mãe se desespera, quer botar no autoclave, isso é tudo estéril, né? E na hora que a gente começa a fazer com que o paciente se torne estéril, o sistema imune, o sistema de defesa imune não tem o que fazer para ele ficar muito ansioso, então ele começa a atacar alguém, começa a atacar a nós mesmos, né? Outra coisa que a gente tem dificuldade é exatamente que não tem, por conta dessa característica das bactérias, a gente não tem bactéria que consiga ter o mesmo perfil de sensibilidade e nenhum antibiótico consiga matar todas elas. Então, o grande cuidado com a questão da profilaxia é da gente não começar a induzir uma pressão seletiva, favorecendo com que exatamente agora os resistentes, né, os fracos sucumbem, né, e os fortes, né, prevalecem, né? Se for realizado de forma indiscriminada, ela está fadada exatamente ao fracasso. Tem que ter todo cuidado, porque você começa a modificar a microbiota normal, então, onde vinha aquelas facções, né, os punks, heavy metal, né? Tem várias facções, né? Os darks, os emo, né? Todo mundo convivendo em harmonia, porque há um equilíbrio populacional. Na hora que você reduz um tipo de facção, ou outra prevalece. Não tem como, né? E o grande problema também é você ter cuidado com os efeitos tóxicos, irritativos e alérgicos, que a gente já vem sendo comentado. Então eu vou ver aqui pela ordem de prevalência e ver para a gente ter cuidado aí, para a gente não adiantar muito, mas eu não coloquei tanta profilaxia. Uma que a gente tem tido muita dificuldade lá no pronto atendimento do Giseu é em relação ao meningococco. 15 dias atrás eu cheguei lá no plantão, aí vi uma comitiva do município de Touros, assistente social, o porteiro, o motorista da ambulância, a técnica de enfermagem, a enfermeira, a telefonista, chegou lá e, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não, que uma criança com meningite foi atendida lá, tinha sido encaminhada para o Giseu da Trigueiro e havia um suspeito que poderia ser meningococco, aí veio todo mundo, né, lá para tomar a profilaxia. Segundo eles, que alguém, assistente social do Giseu, ligou para cá e escreveu em todo mundo. Eles disse, e aí, qual foi o contato que você teve com a criança? Ela fez, não, eu conversei com a mãe da criança. Aí o outro
O outro chegou, eu conversei com a mãe da criança. A outra chegou e disse, não, eu entrei na sala, né, e forrei a cama que o menino deitou. E começou essas situações, e na verdade ninguém precisaria tomar profilaxia para meningococo. Então, o que é que está estabelecido na literatura? O risco de adoecer após o contato com alguém com doença meningocócica é pequeno, né, menos que 1%. E vai ser indicado exatamente aquelas pessoas tiveram contato prolongado com o caso índice, porque a transmissão é perdigoto, não é aerossol. Então precisa ter proximidade e continuidade do contato para que realmente eu comece então a colonizar o meningococo na minha árvore respiratória, principalmente no orofaringe. Então ela está indicada nos contatos próximos, habitualmente são os habitantes domiciliares, é a mãe, é o irmão, é a babá, alguma coisa nesse sentido, né? Quanto mais cedo eu der a profilaxia para aquele possível futuro doente, melhor, né? Exatamente, eu tenho que evitar com que haja já o início do período de incubação e com isso a disseminação e bacteremia feita pelo meningococo. Então o que está estabelecido é que o contato tem que ser prolongado por maior que 8 horas. Eu preciso ter com uma proximidade. Então, chega a vizinha, né? Não, eu entrei na casa da menina para pegar um açúcar para fazer um bolo em casa, né? Aí cria aquele temor dentro da cidade. Nós tivemos um problema há uns 3 anos atrás, numa cidade aqui do Siridó, chamada, eu não lembro agora, acho que foi Lagoa Nova, foi Florânia, que houve um surto de doença meningocócica numa indústria em Minas Gerais, chamada Gerdau, e tinha alguns trabalhadores dessa cidade, e eles deram férias coletivas para os empregados, e alguns empregados eram desse município, né? Eles moravam nesse município, e aí o pessoal voltou. O rapaz voltou inclusive para noivar com uma das moças da cidade, e aí a hipótese é que ele trouxe o meningococo albergado no orofaringe, passou para a moça desenvolveu uma doença meningocócica, o pessoal ficou achando inicialmente que era um dengue, né, porque tudo acaba em dengue, e retardou-se o início da antibioterapia, o paciente chocou, foi para o Rainópolis, e aí foi quando ela fez o racha petequial, e suspeitou-se meningococo, e ela morreu lá em Tangará, dentro da ambulância. Isso criou uma confusão dentro da cidade, e nós tivemos que deslocar de Natal para Lagoa Nova para acalmar a população, porque a população estava querendo linchar os trabalhadores da Gerdau, não estava querendo deixar que os que estavam em Minas Gerais também voltassem para a cidade, e foi uma confusão danada, porque estava se trazendo uma doença possivelmente fatal. Então tem que ter cuidado, porque a coisa não é assim, olhou, né? E pega o meningococo. Então, contato prolongado, uma proximidade com o paciente, preciso estar na linha de inalação respiratória da eliminação das partículas de saliva, e são as partículas pesadas que realmente transportam o meningococo, né? Ou então, as pessoas que tiveram exposição às secreções orais do paciente, principalmente vomitou, né? A meningite, ela dá aquele vômito não precedido de náusea, e às vezes o paciente ele vomita em cima de quem está atendendo. Muitos de vocês podem chegar no pronto-socorro e o paciente chega, enquanto você está examinando, o paciente vomita em cima de você e às vezes acaba vomitando, faz alguma coisa, e é uma possibilidade de você então ali ser contaminado, né? Essa exposição a esse contato prolongado, essa proximidade das secreções orais tem que estar exatamente entre 1 semana antes do início dos sintomas do paciente, né? Exatamente o período de incubação, e até 24 horas após o início da terapia com antibiótico apropriado, principalmente se for ceftriaxona, e se for ampicilina, eu terei que depois fazer rifampicina para eliminar o portador oral do meningococo. Então, não precisa ter esse desespero, né? Então, se vocês atendem um suspeito de doença meningocócica, toda vida que vocês atenderem alguém com suspeita de meningite, põe máscara cirúrgica, e é o suficiente para que vocês estejam protegidos. Vai entubar, vai fazer reanimação do paciente, vai examinar. Ora, o paciente que chega em estado de cefaleia intensa, né, o quadro febril com exantema hemorrágico, pense na possibilidade de doença meningocócica, mesmo que aquilo possa ser uma doença hematológica ou até mesmo possível dengue, mas sempre que tiver exantema hemorrágico, pense em doença meningocócica, ok? Põe a máscara cirúrgica e aí vocês estarão exatamente protegidos. Então, as pessoas da família, as pessoas que dormem no mesmo quarto, né, tem um período maior que 8 horas, contato ainda, o namorado, né,
Às vezes a gente tem isso. Teve um caso de um jovem que teve doença meningocócica lá em Natal, e aí depois o namorado adoeceu, né? E teve uma que foi uma confusão grande, porque a jovem adoeceu depois que foi para uma festa. E foi uma resenha monstra lá dentro do pronto-socorro do Giseudo, porque não veio quem beijou, eu acho que beijei, quem não beijou. Foi uma confusão, pegou no plantão meu, parece que ele não escolhe ele. E aí quem você beijou, não beijou, como foi, se abraçou, e foi a confusão, que a menina estava com doença meningocócica internada em um hospital lá em Natal, não lembro se era o Coração ou era o Hospital da Unimed, ok? Pessoas que a gente teve muito o ano passado, surto de doença meningocócica em prisão. Adoeceu um e daqui a pouco adoeceu a cela toda, né? Ali, inclusive, todo mundo, né? Ninguém é de ninguém dentro da cela daquela. Pacientes, pessoas que vêm sentadas ao lado de um paciente por mais de 8 horas, por causa de um avião, né? Mas não, como foi que aconteceu? Não, eu desci no elevador junto com ele. Não precisa, né? Não, a gente desceu no elevador junto, né? O motorista da ambulância, não, eu peguei a ambulância, até porque geralmente ele vai lá na frente, né? A ambulância, nessa maioria dessas ambulâncias não tem ar-condicionado, principalmente na frente, o paciente está lá atrás e o motorista chega desesperado, achando que vai pegar a doença meningocócica. Então, nesse último paciente agora, teve um problema porque na hora que a ambulância estava trazendo o paciente para Natal e não sabia o que era, ele deu carona para deixar um outro paciente que tinha sido atendido para casa. Eles vieram lá atrás, mas foi pouco tempo, a viagem durou em torno de 15 minutos, né? Para deixar o outro paciente em casa, e foi aquela preocupação. Então, beijo íntimo, respiração boca a boca, intubação endotraqueal, claro, você vai intubar, eu tenho que botar máscara cirúrgica e tenho que botar o óculos. Porque com certeza ou vai sair uma secreção lá no meu rosto, ou então vai salpicar alguma coisa no meu olho, então eu tenho que utilizar os EPI de forma adequada. Tranquilo? A taxa de doença dos contactos é mais elevada logo após o início da doença, né? Então, sei exatamente quando eu tenho a aquisição do meningococo, geralmente em 10 dias após o caso índice, eu tendo exatamente a adoecer, por isso que o ideal é que você inicie a profilaxia o mais breve possível, né? Mas alguns intervalos mais longos têm descrito na literatura, mas geralmente é logo nos primeiros dias, logo que o caso índice adoecer. Se faz mais que 2 semanas, então depois, descobriu que era doença meningocócica, se vocês chegam lá e faz mais de 2 semanas, não tem mais indicação de você exatamente fazer profilaxia, ok? Então até o 10º dia é exatamente o ideal. Eles estendem até 14 dias e após isso o contato, foi quando? Não, foi 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, então não há indicação mais de você fazer quimioprofilaxia para esse contactante, ok? E também aquela questão de se a exposição é breve, né? Então foi a enfermeira que chegou, verificou a pressão, aferiu temperatura, alguma coisa breve, não teve contato com secreção, né, oral, o paciente não vomitou, não chegou a tossir, né, em cima do paciente, então tem exatamente que ter todo esse cuidado. Recentemente a gente teve lá um estudante, atendeu, o paciente chegou com um quadro febril, com exantema hemorrágico, né, tem que fazer o raciocínio, né, febre, exantema hemorrágico, uma possibilidade de doença meningocócica. Então, quando o paciente chegar, já dizendo que o corpo está cheio de manchas vermelhas e a mancha é hemorrágica, então vocês põem a máscara, porque uma principal diagnóstica é a doença meningocócica. E aí a estudante chegou, examinou a faringe, fez tudo direitinho, mas esqueceu de fazer a ligação dos dados. A principal antibiótico que a gente utiliza é a rifampicina, né? Outra possibilidade é a ciprofloxacina, vários trabalhos mostrando o perfil de resistência, né, em algumas populações mundiais. A droga de escolha ainda é a rifampicina, que a gente faz tanto no adulto como na criança, em dose dividida de 2 vezes ao dia, mas posso também fazer uma dose única de ceftriaxona, geralmente no adulto a gente faz 250 mg, né, IM. E o que a gente tem utilizado muito lá às vezes é a ciprofloxacina. A gente fica sempre se baseando na literatura americana e lá já tem relatos de meningococo resistente a ciprofloxacina. Mas a droga de escolha realmente é a rifampicina oral. Tranquilo? Então, contato prolongado, né, principalmente os contactantes íntimos, né, ou que houve contato com a secreção oral desse paciente, né, profilaxia, a meningococo, droga de escolha, rifampicina, que eu faço 600 mg de 12 em 12 durante o período de 2 dias. Tranquilo? Erisipela recorrente.
né? Uma coisa que a gente vê muito, isso que a gente estava discutindo, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é exatamente ver se isso é uma recaída ou se isso é uma recidiva, né? E às vezes o que acontece muito pela dificuldade da nossa infraestrutura, principalmente nas unidades básicas, é de a gente estabelecer o tratamento antimicrobiano adequado e às vezes inclusive ter auxílio de outros profissionais, principalmente nesses pacientes, dos idosos com insuficiência vascular, é da presença do angiologista, do cirurgião vascular. Porque se a doença for vascular, não chega sangue, principalmente se for insuficiência arterial, eu vou fazer caminhão-pipa de antibiótico. E eu não consigo eliminar a bactéria do ciclo de infecção e eu vou ter um fenômeno chamado de persistência. Não porque a bactéria seja resistente, né? Mas sim porque o antibiótico não consegue concentrar bem no local. E às vezes eu preciso chamar o cirurgião vascular para fazer a desobstrução da via sanguínea. O problema é encontrar o cirurgião vascular. Mas Natal, a consulta marca para um ano depois. Quanto marca? Né? Então é difícil, né? Então não é, vai ser vindo de Cuba, ou da Espanha, ou de Marco, não vai resolver o problema, né? Então, exatamente alguns trabalhos, não tem nada muito recente, alguns trabalhos ainda da década de 90 e 80, mostrando que o uso da benzatina, não terapêutica, agora profilática, ela auxilia bem nessa coisa da erisipela de repetição por Streptococcus pyogenes. Lembrar, paciente idoso, obeso, com comorbidade, ciência renal, ciência cardíaca, geralmente a erisipela é polimicrobiana. E aí fica difícil de eu prevenir só com benzatina, porque a benzatina só vai prevenir o piógene, né? E aí você fica fazendo então a penicilina benzatina a cada 3 semanas, uma dose do adulto de 1.200.000 unidades, né? Se ali possa ter a possibilidade de estafilococo, e às vezes é mais na adivinhação, porque eu não tenho como recuperar, na maioria das vezes, o agente infeccioso da erisipela, então eu posso, se o paciente a benzatina não está tendo resposta boa, né? Eu disse, será que não é mais só o Streptococcus? Será que tem associação estrepto-estáfilo? Aí eu deixo a benzatina e vou usar a clindamicina oral, ele fica exatamente fazendo diariamente. E aí eu vejo se o paciente realmente diminui a quantidade de recidivas. A maior preocupação que a gente tem com a erisipela de repetição é a evolução para a atrofia do linfático. E elevando o paciente a ter o que às vezes outra a gente encontra aí, os pacientes com a elefantise nostra, né? Aquelas pernas imensas, né? Exatamente porque o linfático já esclerosou todo de tanta infecção que ele tinha, né? E esclerosando o linfático é diferente da artéria da veia, que tem como desobstruir. O esclerosou linfático, aí morreu Maria Prela, né? Ok, o tempo, a literatura, né? Não tem muito trabalho em cima disso, a evidência da literatura é muito baixa, o tempo definido vai ser de acordo com a recaída. Alguns autores sugerem que você faça isso a cada 5 anos. A gente tem tido uma taxa de sucesso em alguns pacientes nossos lá, né? Com erisipela de repetição, fazendo a profilaxia com benzatina 1.200.000, a gente tem diminuído, mas vez ou outro o paciente acaba tendo uma recidiva da doença, e aí geralmente é por um outro bicho, né, que não o Streptococcus pyogenes. Tranquilo. O paciente chega lá no pronto atendimento de vocês, na unidade básica, e sofreu um ferimento. Às vezes procura exatamente para fazer profilaxia do tétano, né? E aí, faz ou não faz antibiótico profilático para infecção secundária, né? Geralmente a gente deixa reservado para os pacientes que têm risco de adoecer, principalmente o imunossuprimido, né? Ou aquele que tem insuficiência vascular, comorbidades associadas, que utiliza antibiótico profilaxia, que alguns autores sugerem o uso da cefalexina, né? Mas de certa forma, pouquíssimos trabalhos que tem na literatura não realmente mostraram uma boa evidência para que eu faça de forma indiscriminada. Então o que é que eu faço? Aguardo ver se vai infectar ou não, né? A gente recomenda assim, inchou, o pé ficou vermelho, volte para a unidade para ser atendido. E aí, na maioria das vezes, o agente causal aí é o Staphylococcus aureus, o Streptococcus, mas o Staphylococcus sendo um pouco mais prevalente, né? Então vai ficar a decisão de vocês, exatamente aqueles pacientes que já tiveram histórico anterior de que quando houve um trauma, em seguida ele evoluiu com um quadro de piodermite local, principalmente a celulite. E aí você faz a profilaxia com a cefalexina, e eles recomendam de fazer profilaxia por um tempo curto, de 3 a 5 dias. Então a literatura ainda deixa muito obscura isso aí, ok? E aí você vai apenas
seguir o doente, né? Tranquilo? Outra bronca que chega muito, ITU recorrente em mulher, né? Para ver mesmo vai falar, mãe, doença urinária, infecção urinária não é doença do sexo masculino, né? Mulher tem sempre uma história para contar de infecção urinária, então chega muito. E aí tem algumas opções, né? Uma coisa importante é a gente definir se é reinfecção ou é recaída, né? Recidiva ou recaída, até para exatamente a gente ver isso. Sempre avaliar se não há um foco mantenedor. Uma coisa que a gente vê muito lá é litíase renal, entendeu? Então acaba mantendo a presença da bactéria. Um outro problema que nós tivemos vez ou outra que a gente aparece por lá é a formação de abscesso perinefrético, entendeu? Que você acaba tendo, aí tem que vir um cirurgião, porque o abscesso você tem que drenar, porque o antibiótico não consegue chegar lá de forma eficaz. Então tem que ver os outros fatores, e claro, e aí malformação no trato urinário ou alguma coisa funcional. Então o urologista, então, com certeza é um especialista que vai precisar passar o doente nesse caso. Mas você tem infecção, aí você avalia, não tem nem nada, é só realmente aí a questão da infecção decorrente da colonização. Aí agora eu vou fazer a profilaxia para evitar que aquela colonização se transforme em infecção. Então, cistite de repetição e principalmente o risco de pielonefrite, né? A flora retal é que coloniza lá toda aquela região periuretral e da uretra, sobe para a bexiga, e ele considera que o recorrente se eu tenho mais de 2 infecções em 6 meses, ou mais que 3, maior ou igual, né? Então são 3 infecções ou mais no período de 6 meses, ou 4 infecções ou mais no período de 1 ano, ok? Tem já alguns trabalhos mostrando exatamente que o uso de lactobacilos facilita e melhora nessa prevenção, as recorrências, né? Alguns trabalhos com o uso de alguns sucos lá, o Granberry, alguns trabalhos mostrando, né? Às vezes a gente tem dificuldade no nosso paciente, você está falando aqui unidade básica, então vai ter dificuldade do paciente tomar lá o suco de Granberry, né? Para evitar futuras recorrências. O Granberry é amora, é isso, Mônica? É um tipo de amora, né? É coisa que nem tem aqui, né? Não é uma flor de chique-chique, alguma coisa, né? Fica difícil, né? Ok? E aí a gente vai exatamente ter que definir essa questão da recaída, da reinfecção, porque senão, de repente, é o patógeno anterior que persiste, está havendo uma persistência. E aí eu vou ter que ver onde é que esse bicho está escondido, e se eu não conseguir descobrir ele, eu vou ficar fazendo infecção de repetição realmente sem muita ajuda. Uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade é o paciente que é sondado, né? Persistentemente, sonda contínua, é o paciente lesado medular. Lá a gente tem alguns pacientes lesados medulares que realmente a gente fica numa aflição grande, porque eles têm doença da bexiga e fazendo o refluxo e também dificuldade de esvaziamento total da bexiga, e eles fazem infecção constante. É a vovó que tem lá a cistocele dela, não consegue esvaziar, é o vovô que tem hiperplasia de próstata, né? E aí ele começa a fazer infecção de repetição. Eu tenho que eliminar a causa base. Então o urologista é aí realmente agente importante nesse momento. Tem 2 tipos de regime: o contínuo, onde eu vou usar todo dia, e nas mulheres, onde eu vejo que a infecção urinária está relacionada ao ato prazeroso, e esses atos eles são esporádicos, então eu posso utilizar a terapia chamada pós-coital, né? Eu cheguei a ter 2 pacientes uma vez, principalmente após o início da relação, né, da atividade sexual, e era batata. Namorava, no outro dia amanhecia com a urina ardente, dor suprapúbica, polaciúria, ela acho que ela entrava no consultório limpo já, né? E ela já sabia, eu digo, foi namoro, renovou o namoro, né? E a questão é exatamente isso, que ela tinha esse namoro, e depois acabou o namoro, aí ela passou um tempão sem aparecer, aí daqui a pouco ela abriu a porta, ela começou a olhar para a minha cara e começou a rir. Eu digo que foi, renovou o namoro, renovei o namoro. E aí a gente deixou ela com um regime pós-coital, né? Eu digo, não, o namoro vai renovar e você vai ficar namorando agora constantemente, porque senão eu vou ter que usar o contínuo. Ela disse, não, a gente tá vendo aí como é, não sei o quê. Aí eu deixei o pós-coital, e aí a gente conseguiu fazer esse quadro
de profilaxia com esse paciente durante um bom tempo, né? Então vai exatamente depender da frequência e do padrão de recorrência, né? Se a paciente tem relações sexuais frequentes, aí fica difícil de você distinguir se realmente está relacionado à sua questão da atividade sexual, né? E uma coisa importante, que aí é a dificuldade, né? Onde é que eu encontro laboratório de microbiologia disponível, né? Estava conversando aqui, trabalho em Areia Branca, trabalho em Baraúna. Precisa fazer uma cultura que não é uma coisa nem do outro planeta, não é nem um PCR, né? E aí não consigo fazer a cultura porque eu não tenho fluxo e eu fico dentro dessa aflição. Exatamente o problema da saúde é a falta de infraestrutura, né? Que dê o suporte que realmente acaba fazendo com que a gente não tenha tanto tesão aí de trabalhar nas unidades, nos locais mais longínquos do país. Ou não precisa disso não, porque lá no Giseudo a gente fica lá meses sem raio-x, meses sem sódio de potássio e faltando dentro do hospital de referência. A gente sem eletrocardiograma, chega paciente no pronto-socorro lá com dor torácica e a gente não tem eletrocardiograma para fazer um simples eletro. Não precisa ir para muito longe não. Então essa aflição que vocês estão tendo aqui, nós temos dentro das unidades de referência. Falta infelizmente de infraestrutura. Mas vamos lá. Então o importante é fazer a suscetibilidade das bactérias, né? Ver a história de alergia, aquela que, né, que a gente já comentou, e tem alguns regimes que eu vou exatamente fazer, né, 3 vezes por semana, com cotrimoxazol, alguns regimes uma vez ao dia. Eu tenho usado muito a nitrofurantoína, que é um quimioterápico, né? Acaba não tendo muita relação com a indução de resistência, mas você já consegue encontrar aí algumas espécies de enterobacterias de E. coli resistente à nitrofurantoína, mas geralmente eu começo com a nitrofurantoína e fico aguardando o perfil de sensibilidade que as culturas me dão, né? Mas exatamente ele passa a cefalexina, a norfloxacina, aquilo que a gente estava falando da cefalexina na aula anterior, né? A norfloxacina, o ciprofloxacina eu acho muito interessante porque o ciclo já começa a ter um efeito potente um pouco maior, né? Então se tiver que optar pela quinolona, acho que começar com a norfloxacina seria uma opção interessante, mas acho que a macrodantina seria aí o início, claro, baseado, né, no perfil de sensibilidade que aquela E. coli ali apresenta, né? Geralmente eu encontro E. coli, eu encontro Klebsiella, e o pós-coitável basicamente dentro do mesmo princípio, com as mesmas dosagens, né? E aí já vai levar o kitzinho, né? Camisinha e antibiótico. Namorou, terminou o namoro, vai dar, né? Geralmente, né? Você perde muito líquido, então vai tomar a aguinha, já toma lá um antibiótico e fica tudo tranquilo, né? Deixa eu apertar aqui no tranquilo. Bom, retorna aí depois de um tempo sumida qualquer luxo, né? E aí é um outro nó. Não sei como é que se vocês têm atendido, têm visto aqui qualquer luxo, né? Qualquer luxo voltou aí com força mesmo. Constantemente a gente recebe lá no pronto-socorro de crianças com qualquer luxo. E as mais graves geralmente são as crianças menores que 1 ano, principalmente aquelas menor que 1 mês, 2 meses de vida, porque não receberam dose nenhuma da vacina para qualquer luxo, né? Então, quando vocês atenderem uma criança com qualquer luxo, lembrar de vocês tentarem descolonizar os contactantes, né? Principalmente a mãe, a tia, aquelas pessoas que estão no ambiente, ou as crianças com potencial risco de adoecer e também de disseminar a doença na comunidade, né? Então, uma coisa um pouco semelhante ao meningococo, geralmente você precisa de uma proximidade, um contato bem próximo, porque a via de transmissão é a mesma, realmente é o pé do outro. São gotículas de saliva pesadas, então não é que entrem na casa, vi, conversei, né? Pelo celular, será que eu pego, né? Uma coisa assim, as pessoas ficam um pouco apavoradas, mas principalmente se o adulto ele tem contato com crianças, e principalmente crianças com menor que 1 ano de idade, ou se são crianças dentro dessa faixa etária, principalmente menores que 1 ano de idade, que tiveram contato com o caso de índice, né? Então, qualquer pessoa exposta a um caso de qualquer luz, entre o início do período catarral, que tem um período de incubação que vai de 5 a 10 dias, em seguida começa o período catarral, onde tem uma febre, uma congestão facial, uma coriza e uma tosse, né, não paroxística. Em seguida, dentro de um período variável, aí, em torno de 1 a 2 semanas, eu começo o paroxismo. Quem já viu é aflitante, né, a criança com qualquer luz, porque ela tem o período de exacerbações, então ela tosse, não dá tempo dela inspirar. E ela começa a ficar cianosada, aí daqui a pouco, quando o cessa, ela faz um guincho, que
que você olha assim e fica aflito com aquela situação. Criança pequena, recém-nascida, com a mãe, né? Uma criança que chega com essas características, que tenha o diagnóstico meu suspeita de qualquer luxo, então vamos fazer o bloqueio através da profilaxia para essas pessoas, principalmente esse contato no início do quadro febril, geralmente a qualquer luxo é uma doença que não dá febre, né? Então no início do quadro sintomático da congestão, da coriza e da tosse, e até 3 semanas dentro desse período do paroxístico, né, que é o período de transmissibilidade. E aí eu tenho algumas opções, né? Claro, tudo que eu estou dizendo aqui vai ser difícil, vocês estão terminarem aqui amanhã de hoje, juntando com onde sair, né? Então aqui são os flashes, é para que vocês saibam, escutem o galo cantar, né? Agora, onde ele está cantando, como é que ele é, não tem jeito, vai ter que botar a bunda na cadeira, e à medida que vocês forem se deparando com essas situações, vocês vão revisando, revisando, né? E aí a coisa vai internalizando. Então, menores de 1 ano, que é o grupo de maior risco, né? Independente de ter tomado qualquer vacina, eu faço profilaxia. Os menores de 7 anos, principalmente os não vacinados, ou com situação vacinal desconhecida, ou que não tem a vacinação completa. E o adulto é o adulto que tem contato com criança com risco de adoecer e com risco de ficar grave, né? Então, se é lá, um de vocês, né, atendeu a criança, porque no início não pensou em qualquer luz, principalmente pegado dentro da fase catarral, e depois a criança evolui e diz, aquele menino sabia que qualquer luz precisa atender, examinaram a faringe, alguma coisa, eles prestaram aquela assistência lá, a criança tossiu, esqueceu de botar a máscara, né? O risco agora de vocês estarem com a dela na orofaringe e ao atender novas crianças se virem de fonte de infecção. Tranquilo? Uma outra possibilidade é se o paciente é imunossuprimido. E aí, todo paciente imunossuprimido, eu vou fazer quimioprofilaxia para essas pessoas, né? E tem vários esquemas. O esquema de menor efeito colateral e melhor aplicação posológica realmente a azitromicina, né? A eritromicina, né, tem aí, se é menor que 1 mês não é interessante, mas a azitromicina ela tem realmente uma menor quantidade de efeitos adversos, então acaba quase que sendo a droga de escolha, embora segundo, né, e alguns autores consideram que a eritromicina tanto é a primeira droga para tratar, como também a primeira droga para fazer profilaxia, né? Então, lembrar que a azitromicina, com essa coisa que você começa com a dose plena no primeiro dia e nos outros 4 dias. A azitromicina é uma droga que tem uma coisa chamada efeito pós-antibiótico. Ele se liga na unidade 50S, lá do ribossomo, e impede exatamente a formação das cadeias peptídicas, mas ele faz uma ligação boa e essa ligação dura em torno de 10 dias. Então, mesmo que eu pare o antibiótico em 3 dias, com 5 dias, a ligação vai se continuar até lá na frente, né? Então, o efeito pós-antibiótico é na ausência do antibiótico, o bicho continua, o bicho que eu digo é o antibiótico, continua fazendo efeito dentro do outro bicho, ok? Outro moído aqui, que o programa de controle de tuberculose tem esquecido muito, profilaxia para tuberculose, né? Então, tem um caso de tuberculose e agora você esquece de investigar se há mais casos ou se há mais pessoas infectadas que têm um potencial risco de adoecer, né? Então, essa clientela chega muito lá no Gisela Trigueiro, inicia o tratamento, eu volto o tratamento para vocês acompanharem nas unidades. E aí eu tenho agora que fazer o levantamento de todos os contactantes, né? Então, são todas as pessoas que têm contato com o caso índice, né? Principalmente os contactantes próximos, os que vivem no mesmo ambiente, os que dividem a mesma mesa de bar, né? Constantemente. Dentro da mesma instituição, no ambiente de trabalho, né? Na escola, na pré-escola, esses exatamente são os contactantes. Então eu tenho que investigar contactante de um doente com tuberculose com o risco de estar com tuberculose, ver se ele está infectado ou seja, tem infecção latente, ou se ele também está doente. Porque se eu não quebrar essa cadeia, então o outro vai adoecer, vai contaminar o outro, e eu vou ficar exatamente enxugando gelo todo o tempo, né? O recém-nascido, ele não toma vacina. Se a mãe tem tuberculose e está bacilífera, ele não toma vacina quando nasce. Ele vai fazer a profilaxia, porque daqui que a resposta imunicelular vai se montar para prevenir a doença, a criança já fez doença disseminada, principalmente a forma meníngea, que é a que a gente tem mais cuidado. Então tem exatamente essas indicações, eu inicio a quimio, né, profilaxia para evitar a infecção, né? Não inventar doença. Depois eu faço o PPD, né?
E aí eu vejo se é um PPD que está reator ou não reator. Se ele está reator, significa que a criança se infectou. Então aí eu prolongo a profilaxia agora para evitar que ela adoeça. Se ele não está reator, então agora eu suspendo com 3 meses e agora eu vou vacinar a criança. Porque já deu tempo, no tratamento da mãe, ela deixar de ser bacilífera há bastante tempo. A droga de escolha realmente é a isoniazida, tem que ter um cuidado pelas toxicidades da isoniazida. E aí, período mínimo de 6 meses, no caso do paciente com infecção latente. Aqui para a criança, geralmente de 3 a 6 meses, né? E no adulto que já teve contato com o bacilo está latente e ele tem um risco de adoecer, então eu vou fazer a isoniazida isolada por um período de 6 meses. Essa é a recomendação nossa aqui do Brasil. E aí tem várias variáveis que não tem como, né? Realmente vai ter que cada situação avaliar e olhar a tabela, mas uma coisa importante é que o profissional de saúde, que somos nós, tem que ter cuidado com a sobreconversão, né? Então, se você tinha um aumento, passou de negativo para positivo, ou se teve um aumento de 10 milímetros do PPD inicial para o PPD posterior, que o ideal é que a gente fizesse PPD anualmente, então é interessante exatamente que a gente fizesse a isoniazida para evitar a infecção, a doença, né? Sair da infecção latente e evitar a doença. Então tem alguns fatores que eu tenho que considerar, que levam em consideração o risco, o valor do PPD, né? Se tem sobreconversão, é exatamente a conversão da resposta imunicelular cutânea, né? E se o paciente tem risco de alguma doença imunossupressora que faça com que ele saia do estado de latência para o estado de doença. Ok? Então, uma coisa importante, então, quando vocês virem, estiverem acompanhando pacientes com tuberculose, lembre que ele com certeza contaminou alguém. Até porque a gente tem visto muito diagnóstico tardio de tuberculose e chega lá no GC, né? Então, investigar quem está doente, quem não. PPD e raio-x para todo mundo. Ver quem tem sintomas, raio-x, baciloscopia, estiver doente, vai tratar. Quem tem infecção latente, raio-x normal, sem sintomas e PPD reator, vai exatamente se enquadrar dentro dessa tabela e você agora vai fazer tratamento da infecção latente, porque senão ele vai ser a próxima. Eu não sei como é que vocês têm recebido isso aqui, né? É uma coisa constante que a gente recebe, porque lá mesmo eu dei a unidade de referência para mordedura animal, mas uma coisa que a gente vê muito lá é mordedura animal causando infecção, né? Então chega para fazer a profilaxia antirrábica e isso é uma coisa muito comum na comunidade, principalmente a questão da mordedura por gato, né? E aí eles chegam, ou mordedura por cão, com certeza vocês vão atender, que vai nos pronto atendimento nas unidades, foi mordido por cão, né? E aí tem que levar em algumas considerações para fazer exatamente a profilaxia. Se a mordida for por gato, entendeu? A recomendação é fazer a profilaxia antimicrobiana, porque a presa do gato é muito fina. Ele faz um trauma fechado, ele inocula a bactéria da sua flora bucal ou da sua pele, no tecido, geralmente ele consegue inocular lá na derme, e aí o que é que acontece? O trauma é fechado, mesmo que você lave o ferimento, eu não consigo fazer o clíris bacteriano, e a bactéria, ela prontamente vai infectar. É batata, com 12 horas a mão ou a perna começa a ficar inchada. Se pega uma paciente idoso, obeso, ciência vascular, batata, mordeu, o gato mordeu, vai ter infecção ou pela flora do paciente ou da boca do gato, né? Um medo que a gente tem muito é a proximidade com o osso, pelo risco do dente inocular dentro do osso e aí causar não uma celulite, e sim agora uma osteomielite. Aí lascou. Porque aí vai precisar do ortopedista, fazer desbridamento, ou vai ser um Deus nos acuda, principalmente se esse diagnóstico for tardio, ok? Então, lá a pessoa com complemento venoso, linfático, foi mordida por gato, geralmente eu faço a profilaxia, porque quase 100%, mais de 90% das estatísticas vão infectar. O cão não, o cão, a mordida, o dente é maior, a mordida tende a ser mais lacerante, mais aberta, ela sangra, o sangramento já elimina a bactéria, eu consigo lavar fazendo antisepsia local com sabonete líquido, sabão mesmo, sabão virgem, né, como as pessoas, sabão que ninguém pôs a mão ainda, né? Então, eu consigo fazer a limpeza do leito da ferida e eliminar a bactéria. Mas mordida por gato geralmente vai infectar. Os principais agentes são bichos da boca os cocobacilos da boca do gato ou do cão, né? Aí vem agora da pele do paciente, tem um outro bicho da boca um gram negativo da boca do cão, principalmente do cão,
que ele causa um quadro mais grave de sepsis e bacteremia, os anaeróbios. Então, com isso, eu vou ter que fazer um antibiótico profilático que pegue cocos gram-positivos, né? O coco gram-negativo, bacilo gram-negativo e anaeróbios. Então, vou ter que fazer um antibiótico com um espectro maior, né? Geralmente é esse tipo de ferida que chega. Aqui geralmente é cão, aqui atualmente é gato, né? Então faz um trauma fechado, todo dia amanhece com a mão e o braço inchado. A droga de escolha é aquilo que a gente falou na aula passada, é a amoxicilina clavulanato, porque exatamente vai pegar, né, estafilococcus, Streptococcus pyogenes, vai pegar gram-negativo, produtor de beta-lactamase, e vai pegar anaeróbio, né? Então faça a droga de escolha, é a amoxicilina clavulanato. Se tem alergia, tem algumas opções agora. Não usar cefalexina, nem para profilático, nem para tratar. Porque na maioria das vezes, como a gente viu, não é o estáfilo mais prevalente, principalmente a pasteurella, que é resistente à cefalexina. Então, para tratar a mordedura animal, geralmente eu vou ter que fazer uma droga de espectro maior. Essa cefalexina acaba pegando principalmente a questão dos corpos gram-positivos. Tranquilo? A profilaxia de 3 a 5 dias. De 3 a 5 dias. Né? Aí se for o tratamento, geralmente aí eu já estendo para 10, 14, depende da extensão da infecção, né? De tratamento de profilaxia, mesmo jeito, todos eles, né? A profilaxia é sempre curto, porque eu tenho feito lá geralmente são 3 dias, né? E atualmente dentro daquela coisa, o ideal é que seja dentro das primeiras 6, 8 horas, né? Que é para evitar exatamente que já comece a evoluir. Porque possa ser que após esse período já está ali nisso, se instale a infecção, né? Mas a literatura não deixou muito claro se após 8 horas eu já faço o regime de tratamento. Então, às vezes, quando o paciente chega no outro dia e não tem nada, então agora eu só espectro, né? Então, sempre dentro das primeiras 6 semanas, a mordida foi ontem. Eu vim aqui porque meu vizinho disse que tinha que vir porque foi mordido por gato, mordido por cão. Está tudo tranquilo, não tem nenhum sinal do flogisto, não faço nada. Não, aqui é porque é essa dose dobrada, né? Ótima observação, excelente. Eu tenho uma dose de 500, 125. Tranquilo? Então, lá é 8 e 8. Aqui a dose dobrada são geralmente recomendações baseadas na literatura americana e europeia, onde está uma disponibilidade financeira de eles comprarem, né? Não, de 8 em 8, com certeza, é o que a gente na maioria das vezes tem utilizado. Os pacientes não tem, geralmente uma caixa de 875, mesmo genérico, é R$50, 60, alguma coisa nesse sentido, né? E a caixa é com 14 ou com 20, né? E ele não vai usar isso tudo. Então, lá a gente tinha muita disponibilidade da farmácia popular. Tem uma farmácia popular, inclusive, por trás do Giseudo, mas fecharam, né? Nada que preste, continua, né? Então, às vezes, você tem uma dificuldade aqui. É ótimo você puxar esse assunto, porque o paciente tem dificuldade de comprar. A rede básica não dá. E aí, o que eu vou fazer para aquela vozinha que está lá, que veio lá do sítio de Areia Branca, que foi amarrar lá o cachorro, e o cachorro, né? Ela fez um pontinho, o cachorro foi lá e mordeu ela. Então, se tem a opção de amoxicilina, você usa a amoxicilina. Se tem a opção de amoxicilina e cefalexina, aí você pode fazer a terapia combinada. O que é que a gente tem feito lá? Usa amoxicilina. Se o paciente mesmo assim infecta, aí eu passo para a cefalexina. Entendeu? E aí deixo as duas, porque geralmente a infecção é polimicrobiana, né? Que é boca do gato, né? Boca é bicho contaminado. Okay? A mordedura de maior risco de infecção é a mordedura humana. Os que chegam lá para nós morderam, brigou, né? Pega na orelha, pega no braço. Tranquilo. O que é que a gente tem feito lá na paciente grávida? De preferência, o ideal é que seja um soromolo. O ideal é dar uma olhada se realmente tem a disponibilidade. Na maioria das vezes é o que tem soreterol, né? É soreterol. Então, o que é que a gente tem feito com as nossas pacientes grávidas lá? Inclusive o soromólogo, o importante é porque quando a paciente está grávida, pela sua hipótese de imunossupressão, então o ideal é que a gente faça um soro homólogo, porque aí ele tem uma potência melhor do que o heterólogo. O que é que a gente tem feito lá?
principalmente porque a grávida vai ter que tomar prometazina, vai ter que tomar corticoide, né? Para você poder fazer a medicação. Você faz a pré-medicação, prometazina, ranitidina e corticoide, para evitar exatamente os efeitos, principalmente os efeitos anafiláticos, com o uso do soro heterólogo. A gente não tem feito o uso da prometazina, que é exatamente para não mexer com o feto, faz o uso da hidrocortisona, faz o uso da ranitidina e faz o soro antirrábico. Tenta ver de todas as formas a possibilidade de não utilizar o soro. Mas se foi mordido, chega lá no interior de você, foi mordido por uma raposa, né? Foi mordido por um cachorro e o cachorro invadiu, e a raiva animal no estado ela está em índices bem importantes, né? Então, raiva bovina, a raiva em animais silvestres, então várias notificações sendo feitas aí constantes. Então, você vai ter que pesar o custo-benefício, né? E de repente vai monitorar a paciente. Em relação ao feto, o soro não teria tanto problema, entendeu? O risco é exatamente dela fazer essas outras complicações, e aí, no caso, o feto acaba vindo sofrer da reação adversa do soro naquela paciente. De uma forma geral, a gente não tem tido problema com soro heterogular. Eu estou lá desde 97, nunca vi reação adversa com soro antirrábico nem antitetânico. Espero não ver. Nunca, esse tempo todo, nem notícia lá no Giseu da gente ver reação adversa. O que a gente às vezes tem um maior cuidado é se o paciente, no uso de soro anterior, ele já teve alguma reação adversa, né? E de qualquer forma, mesmo para todo mundo, a gente faz a pré-medicação. Na grávida, a gente evita o uso da prometazina. Faz só a hidrocortisona e faz só a ranitidina, porque você bloqueia. A ranitidina é para bloquear a histamina, né? Principalmente a histamina 1, não é isso? E aí você entra com corticoide também para evitar a reação adversa, e junto com a prometazina, que vai também ter o bloqueio da histamina. Mas não tem tido tanto problema. Então, finalizando, aqui a febre reumática é outra coisa que a gente vai fazer. Vai depender, principalmente, se o paciente já teve febre reumática anterior, né? E também se a febre reumática ela foi de gravidade importante, né? Porque aí significa que se eu tiver febre reumática de novo, eu vou com certeza desenvolver uma reação imunomediada grave novamente. E aí o coração atualmente não aguenta tanta pancada determinada aí pelos imunocomplexos circulantes contra o Streptococcus pyogenes. Ok? Então, o número de recorrências, o tempo até o último ataque, né? E principalmente se está naquela faixa etária, ele tem risco de estar se infectando novamente por Streptococcus, que atualmente é durante a infância e a adolescência, né? Então tem algumas variáveis que eu preciso avaliar, e principalmente quando eu tenho crianças, contato próximo com crianças, no caso, pai de crianças, professores, né? A gente recentemente era uma professora de ensino infantil, e ela, logo no começo teve um quadro de doença estreptocócica e complicou com febre reumática. A gente não vê muito já nas faixas etárias um pouco maiores, geralmente é criança e adolescente mesmo, ou pessoas que vivem em situação de aglomerado, ou seja, é risco de contaminação e está inalando partículas de saliva com estreptococcus da orofaringe e outros cristões, né? Então, paciente tiver cardite, esse aqui realmente é o paciente que a gente tem que ter cuidado, e aí a gente vai prevenir a infecção pelo estreptococcus, né? Então, a gente tem exatamente essa população com risco de ter faringite estreptocócica, eu vou fazer a profilaxia, e aí está indicada a penicilina bezatina como medicação de primeira escolha, né? Tem exatamente alguma coisa em relação, ao tempo, que vai depender se a doença foi mais grave ou for menos grave, né? Mas ela pode se prolongar, inclusive, até ao longo da vida toda, principalmente se é uma situação de alguém que teve febre reumática na adolescência, fez um curso de pedagogia e agora está ensinando crianças, né? E fez febre reumática com cardite. Então, o risco de estar tendo exposição estreptocócica, então a recomendação, inclusive, que possa ser feita pela vida toda. Mas, de certa forma, a gente tem ido até, no máximo, 40 anos de idade, né? Para essas pessoas que tiveram doença grave. Significa que se elas tiverem febre reumática de novo, elas vão exatamente adoecer de forma grave novamente. Então, a indicação é a benzatina como forma profilática, né? Tem outras opções, né? Das supas, a própria azitromicina, que vai evitar
estado de colonização e, seguidamente, de infecção e desenvolvimento de febre reumática novamente. E por fim, a endocardite infecciosa, só lembrar, e para ser de forma mais breve, porque eu acho que já extrapolei bem aqui o tempo, antigamente vários procedimentos estavam relacionados à profilaxia. Acho que isso aqui não é muito dia a dia, tanto que eu deixei isso para febre reumática e endocardite, é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? Geralmente fica muito acompanhamento do próprio cardiologista, mas lembrar que hoje, basicamente, eu tenho algumas condições que o paciente tem risco para fazer endocardite infecciosa, principalmente se ele já teve endocardite anterior, mas o risco agora está apenas quando eu vou fazer manipulação do tecido gengival ou periapical dos dentes ou perfuração de mucosa oral. Antigamente, manipulação do trato geniturinário, respiratório, gastrointestinal, colonoscopia com biópsia, cateterismo vesical, essas coisas todas, fazer profilaxia. A gente agora não, a recomendação recentemente, inclusive há já uma corrente que acha que não precisa fazer profilaxia nenhuma, que diz que tanto faz as bacteremias diárias que nós temos em simplesmente escovar os dentes, né? Então são semelhantes ao que um paciente que faz manipulação do tecido oral feito pelo dentista. Então já há uma corrente, eu acho que talvez daqui a algum tempo a profilaxia para endocardite infecciosa ela vai cair por terra, ela está restrita apenas na manipulação gengival ou da parte apical dentária para os pacientes que têm condições de fazer endocardite infecciosa. Ok? A não ser que o tecido que você vai manipular do trato geniturinário e abdominal esteja infectado, que aí na hora que você manipula, você corre isso fazer bacteremia e a bactéria se alojar na válvula cardíaca, você tem risco de fazer endocardite infecciosa, né? Mas se não tem doença nenhuma, é só apenas na manipulação do tecido da mucosa oral. Ora, isso geralmente você faz dose única, né? 30, 60 minutos antes do procedimento e morreu Maria Preá. Não vai continuar a fazer exatamente isso. Exatamente porque se na hora que ele manipular tiver bacteremia, o antibiótico já vai inibir a sua replicação. Tranquilo? Então acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. São vários pontos. Qualquer dúvida não tem para onde. Vai lá, dá uma olhada na internet, abre lá o folhoso. E à medida que os casos forem aparecendo, né, eu acho que talvez aqueles primeiros que a gente viu, principalmente a questão da ITU recorrente e da erisipela recorrente, acabam sendo exatamente os casos mais do dia a dia de quem está na unidade básica. Beleza?